Muito bem, tá aí o Júlio Casado. Eu confesso que me deu um certo arrepio na espinha quando ele falou, não, já estava tudo certo. Eu falei quebrado, o Arnaldo falou Você tem que que escolher calma. o seu caminho, né? Não, o meu caminho... Você falou déficit na abertura, déficit de 1 bilhão, o São Paulo estaria quebrado. Nossa, eu O fiquei... São Paulo não tem déficit de 1 Não, bilhão. déficit não, claro. Não. Tem dívida. Dívida, A dívida vai chegar... Não chega a 1 bilhão. Não, né? pode chegar. Não chega. A dívida de São Paulo está em torno de 800 milhões. Não, mas vai ter 200 aí, nessa fase O que final. você precisa entender é o seguinte, a decisão de partir para o fundo definitiva surgiu a partir do déficit apontado já no meio do ano. Não tinha saída. Não tinha saída. Ou vira SAF ou faz o fundo. Sim, eu acho, déficit, estou de acordo. O déficit foi quem proporcionou a aprovação do fundo no Conselho Deliberativo do São Paulo. Foi isso que aconteceu. Verdade. Estamos tentando... É insustentável. Nós estamos tentando gastar pouco. Mas não está dando. Aliás, peguei lá, né? O Massa falou, no começo ele falou, né? O Botafogo 323 milhões, o Palmeiras em terceiro 193 milhões de investimento. O São Paulo investiu nessa temporada 80 milhões. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12º time em investimento. Então, mas é isso que... E mesmo assim, Isso, é um exato. déficit, e mesmo com arrecadação, 1.000 patrocínios, o déficit é gigantesco. É esse que é o espanto. Por quê? Esse é o ponto. Espanto, cara. Não. É porque é o que vem, É a o, onda que é o vem. passivo e é um clube que sempre foi dependente de venda de jogador. Se ele não vende jogador, sim, mas o São Paulo não vendeu só o Diego Costa esse ano. O ano passado não vendeu ninguém para ser campeão da... O ano retrasado, o Antony foi vendido por bilhões e aí o São Paulo teve superávit por causa do Antony. Então, o modelo financeiro Se esgotou. se esgotou. E agora, aquilo... Quando você não vende jogador ano passado para ganhar a Copa do Brasil, o torcedor se ilude, mas o prêmio vai dar conta. Não vai. Não vai. Claro que Porque não. o prêmio é 30% menos de imposto e o claro que resto... não. E aí tem que... O jogador Bessoni e tal. fala aqui, o jogador... blá, 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 blá. Sobra uma grana Claro, pro clube. claro que o título, o prêmio faz a roda girar, Claro. patrocinar, evidente. Sim. Agora, a situação para o ano que vem, por isso que eu venho falando, e a gente ficou gastando, e a direção do São Paulo também, gastando tempo e fumacinha para discutir permanência do treinador nesse contexto. O que nós estamos falando é que para o ano que vem, no início, o Massini sabe disso, o ano que vem, essa janela 13º, 12º, vai ser menor. O São Paulo provavelmente vai ser o último de 20 times de investimento. O São Paulo hoje não tem dinheiro para contratar o Hugo que o Corinthians contratou. 800 mil. Só tem 800 mil dólares ou euros se tirar, se vender alguém e tirar. Então o São Paulo precisa contratar pouco. Um lateral esquerdo não tem dinheiro. É como o Flamengo. O São Paulo está flamengando nesse aspecto, né? E, evidentemente, mas aí está, a comunicação precisa ser clara, até para você entender. Se você defende isso, Eu defendo. você tem que defender com unhas e dentes e saber que o São Paulo vai ter um time limitado. Sim. Não, só Ano que vem, eu, e talvez eu não usei a consiga. palavra errada. É claro que não é um déficit de 1 bilhão, porque senão de fato estaria quebrado. Exato. Mas A dívida se aproxima de 1 Mas a dívida bilhão, se aproxima de 1 bilhão, que é espantoso ainda assim. A gente está falando outro dia que o Corinthians tinha dívida de 1 bilhão, então todo mundo aqui Não, o Corinthians enlouquecido. está no Não, tá mais que 2.300. Sim. A questão é a seguinte, o Corinthians largou. O São Paulo, desde o meio... Por isso que eu estou falando. O fundo foi aprovado no segundo semestre, mas já na passagem do primeiro para o segundo semestre, a janela do São Paulo desse ano já indicava que o São Paulo parou, fecha. Até porque o Fecha. presidente está com o nome dele lá nos empréstimos. Exatamente. Então, é uma coisa que, para o primeiro momento, eu acho que o torcedor do São Paulo tem que... o técnico fica. Boa notícia. Porque o jogador não vai vir. Porque se o Entendeu? técnico vira e fala, nisso aqui eu não quero, meu amigo. Exato. E o técnico encampou esse negócio. Ele comprou a ideia, cara. Então, é isso que o São Paulo tem. O Zubeldia comprou a ideia do São Paulo. Comprou a ideia do São Paulo e é um movimento... Você viu, nós acabamos de falar de Palmeiras e Botafogo e o Massini falando que o Palmeiras tem que investir mais. Você lembra É um quando o momento Maurício- difícil para tomar essa decisão. Você lembra quando o Abel estava maritacando? Falou, preciso de reforço, preciso de jogador bom. E aí o Maurício Gagliotti, numa viagem Levou pro ele, Equador, lembra? Botou ele no avião, não botou? Eles estavam indo pro Equador fazer um jogo. E sentaram lado a lado e o Maurício foi dizendo, cara, o Palmeiras gastou 500 milhões no curto prazo.
Não tem dinheiro para contratar. É. Entendeu? Então, o São Paulo tem que... Você, torcedor, vou falar para você. Fala para ele, porque eu falo e o Tironi não... Fala para o torcedor de São Paulo. Você, cara, você tem que agradecer de ter o técnico Zubeldia no comando do São Paulo. Ponto. Agradeça por ter o Zubeldia no comando técnico do São Paulo. Não fosse o Zubeldia, o São Paulo estaria entre o 7º e o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Simples assim. Ele errou aqui, errou ali, fez isso que eu não gostei, eu também acho. Estamos falando de erro do Abel, estamos falando de erro do Todo mundo erra, eu Arthur também. Jorge. O Tiras, então, meteu 10-0 de ficha no Palmeiras. Eu ainda vou manter Então, só de raiva. Então, gente, entenda isso. Vai manter? O São Paulo não é mais aquele que já foi um dia. Ele precisa se reestruturar para voltar a ser o que já foi um dia dentro deste cenário. Olha o cenário. Eu sempre falo isso. São Paulo precisa estar igual o Palmeiras. Em investimento, em estrutura, em time. No Corinthians, Flamengo, são outras questões. O que manteve o Palmeiras e ainda mantém o Palmeiras em segundo lugar é exatamente o trabalho do técnico, da comissão e da estrutura toda. Que me parece o Júlio Casares preocupado em recuperar num clube gigante que foi sucateado. Exatamente. Foi sucateado. Então, ou vocês entendem isso, ou peçam a contratação do Guardiola. Porque me parece absolutamente claro, é só vocês compararem, peguem os jogos de Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Botafogo, ponto. Ponto final. Você falou isso no início da... Isso. Antes da gente entrar aqui no ar, né? Que o São Paulo endureceu com o Botafogo. Agora, a Helena tem um ponto aqui sobre isso. A gente vai falar do Corinthians já, mas só para fechar aqui. O problema não é jogador caro ou barato. O problema é jogador ruim. É isso. Tem tanto jogador ruim e caro por aí. E aí entra na outra questão que o Casares resvala. Precisaremos de criatividade. Porque assim, você pode economizar o que você for, mas se você trouxer o Rames Rodrigues, não adianta nada. Eu acho que... Né? Ou se, sei lá, o Jamal, não sei quanto ganha, mas se o cara ganhar 1 milhão... É uma coisa muito curiosa, né? Porque o São Paulo não tem lateral esquerdo e dormiu, porque o Cuiabano estava na reserva do Reinaldo. Sonhou com o Caio Paulista renovado, não renovou. Quanto custou o Cuiabano? Sim, sonhou com o Caio Paulista e falou, Wellington, não precisamos de você. Aí, Então esse é um ponto. Eu concordo com a Helena. O problema é que jogador que pode contratar um jogador que seja ruim e que não vale quanto pesa. Sim, eu acho que o Rames, esse sim é um erro, porque você não vai ter 100% de acerto nas contratações. Claro, sim. Quando você tem menos dinheiro... Mas isso é na primeira janela. Claro. Gente. Na segunda vai estar mais... Não, acho que o Tironi está falando do que veio até agora, de contratação até agora, até essa mudança, até essa janela de meio de ano. Mas eu considero que o São Paulo mais acertou do que errou. Também. Com Alan Franco, com o Bobadilha, com o Ferreirinha, com o André Silva. Cara, tudo isso ele já foi criativo. Sim. Esses caras mantiveram... O Rato... Esses caras estão mantendo o São Paulo... Exatamente. Não é mais a base que mantém. Exatamente. O Hugo Souza, o Casares deu entrevista ontem lá no Summit da CBF e veio com o papo. O déficit do São Paulo vai ser uma facada. O São Paulo está quebrando. Vamos ouvir o Júlio Casares, o que ele falou. O Arnaldo não aceita. Daqui em diante é que nós estamos, através do Fundo Galápagos, que é um FDIC, priorizando a austeridade financeira nesse segundo tempo do meu mandato. Eu estou no meu segundo mandato, tenho mais 2 anos, então a responsabilidade é tempos duros com austeridade, sem perder a competitividade. Onde a área de futebol vai ter que ser mais criativa do que já é. Mas nós temos essa consciência de que nós apostamos no título como foi a Copa do Brasil, antes o Paulista em 21 e depois a Supercopa em 24. Chegamos em outras 2 finais e não logramos êxito. Mas agora em diante, a prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar. Então tá aí, né, galera? É absurdo. Eu entendo que o São Paulo tem déficit, mas 200 milhões de déficit é absurdo, pô.
É literalmente absurdo, né? Estão falando que ele vai tentar vender o Nestor aí final de ano, pode sair alguns jogadores para diminuir esse déficit aí, mas é absurdo, literalmente absurdo, cara. Então mostra que o São Paulo realmente tem que entrar nesse FDIC aí. O São Paulo vai ter um time mais fraco, gente, nos próximos anos, porque vai ter que pagar a dívida. Vai fazer que nem o Flamengo fez em 2015, 2014. Vai ter que segurar as cordas ali e pagar a dívida, né? E a gente vai ter que aguentar 2, 3, até 4 anos com um time ruim para depois, quem sabe, tentar ser hegemônico um dia, como o Flamengo foi e o Palmeiras também. O Palmeiras estava num dia desse na Série B, nem conta de energia pagava direito. O Paulo Nobre foi lá e mudou o time. Então essa é a realidade do São Paulo hoje, né? E vamos ver o que acontece nos próximos dias aí sobre isso, porque é o futuro do nosso clube, gente. Entendeu? Então acho que é isso. Isso é o react de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião sobre isso. Isso é importantíssimo pro clube, pessoal. A saúde financeira, para manter o agente competitivo e buscar título, valeu? Todos esquecem para Band Esporte, link aqui na descrição. Cara, essa notícia aí doeu um pouco, viu? Quase 1 bilhão de dívidas o São Paulo chega.